Meus irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galileia. Encontrou Filipe e disse: Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. Amados irmãos e irmãs, este tempo de celebração do Natal, a liturgia vai nos apresentando Cristo que se manifesta como Salvador, que nos é apresentado pelas Escrituras como Messias, como ungido do Pai, como aquele que vem resgatar a comunidade de Israel e todos os homens de boa vontade para o coração de Deus. Hoje nós ouvimos na leitura do Evangelho proclamado o encontro de Jesus com Natanael. Filipe apresenta Jesus a Natanael. É preciso, meus irmãos e irmãs, nós conduzirmos as pessoas a Cristo, como seus seguidores, como pessoas que fazem a experiência de Cristo em sua vida, como pessoas que convivem com Jesus Cristo por meio da oração e o acolhem na Eucaristia, como pessoas que passam o dia, como o Evangelho chamava a nossa atenção ontem, para os seguidores de João, passaram o dia com Jesus. Nós também devemos conduzir os nossos irmãos a Cristo, ao bom Jesus. E como conduzi-los? Por meio dos nossos exemplos, por meio de nossas ações, por meio do nosso testemunho de fé. Filipe encontra o Cristo. Encontrar o Cristo, meus irmãos, é muito mais do que simplesmente cumprimentá-lo ou passar alguns momentos com ele. Quando nós encontramos a Cristo, nós encontramos a verdade, encontramos a luz que ilumina nossas ações, encontramos o verdadeiro Deus, encontramos o nosso Salvador. Encontrar a Cristo é fazer a experiência da ação amorosa de Jesus em sua vida. E Filipe parte justamente para anunciar: nós encontramos aquele de quem Moisés falou. Ora, Jesus nasce em Nazaré. Nazaré era considerada uma cidade que não tinha muitos bons elogios acerca da cidade.
Os nazarenos não eram considerados pessoas de boa índole. E aí Natanael vai dizer, acaso pode vir alguma coisa boa de Natanael, de Nazaré? E Filipe diz, vinde e vede. Amados irmãos e irmãs, havia um preconceito contra Nazaré. Às vezes o nosso preconceito contra as pessoas nos impedem de levar Cristo às pessoas ou as pessoas a Cristo. O nosso preconceito contra um irmão, contra uma irmã, nos impede de comunicar a esta pessoa a graça de Deus. Às vezes nós olhamos para a pessoa e já dizemos assim, ou pensamos no nosso íntimo, nossa, mas que sujeito antipático. Claro que isso não acontece com vocês, graças a Deus, né? Porque já são todos santos. Mas às vezes a pessoa olha para o outro e fala assim, ainda usa essa expressão, meu santo ou meu anjo não bateu com o dele, como se anjo tivesse alguma culpa da nossa antipatia, né? Nós não criamos estigmas, criamos preconceito, olhamos para a pessoa não com o olhar de Cristo, mas com o olhar de quem divide. E isto é triste, porque quando nós agimos assim, nós impedimos o outro de experimentar o Cristo na sua vida. Nós devemos fazer, meus irmãos, com que todos, mas todos mesmo, possam ter a oportunidade de se aproximar do bom Jesus. Todos. Quem somos nós para julgarmos a ação dos nossos irmãos? Quem somos nós para julgarmos as fragilidades dos nossos semelhantes? Quem somos nós para julgarmos se o outro é digno ou não de fazer a experiência de Cristo? A nossa missão é conduzir a pessoa a Cristo. A missão de Cristo é salvar aquele coração. É Ele que vai transformar a vida da pessoa, não sou eu. E então, Natanael vai ao encontro de Cristo. Quando Jesus o avista, Jesus já fala com Natanael algo sobre a sua vida, porque ele nos conhece. Não precisamos estar debaixo da figueira, não precisamos estar escondidos, não precisamos fazer as nossas ações de forma escondida, porque Cristo nos conhece. Ele sabe de nossas fragilidades, mas percebe uma qualidade em Natanael, um homem sem falsidade. Todos temos nossas fragilidades, mas todos temos nossas qualidades. Temos os nossos dons. Jesus diz, aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. De onde o Senhor me conhece? Porque Deus nos conhece. Deus sonda o nosso coração. E Jesus então vai dizer a ele onde o viu, e ele vai chamar Jesus de Rabi, quer dizer mestre. Tu és o Filho de Deus. Natanael faz a sua proclamação de fé a partir do encontro com Cristo. Se nós conduzimos os nossos irmãos a Cristo, as pessoas podem fazer esta experiência e de fato proclamar a sua fé a partir do encontro com Cristo. Mas se eu impeço o meu irmão de ir ao encontro de Cristo, se eu impeço o meu irmão de fazer esta experiência, pode ser que ele nunca chegue a proclamar a fé. Pode ser que ele não tenha a oportunidade de fato, acolher em sua vida o chamado e o amor de Cristo, porque eu o impedi. Deus nos livre de agir assim. Por isso, nossas ações, meus irmãos e irmãs, elas devem sempre conduzir as pessoas no caminho do bem. E Jesus vai dizer, você diz que crê em mim só porque eu disse a você que te vi debaixo da figueira, coisas maiores que estas verás. Quando nós somos de fato de Deus, quando nós confiamos nossa vida a Cristo, nós somos capazes de fazer com que céu e terra se unam.
Diz Jesus: você verá os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Isto é a união do humano com o divino. Isto é a união do céu e da terra. Se nós agimos no caminho do bem, nós transformamos os ambientes onde vivemos em verdadeiros céus. Nas nossas cidades, geralmente, no passado, acredito que ainda aqui existam pessoas assim, existiam aquelas senhorinhas que todo mundo gostava de ir na casa delas, porque era um verdadeiro céu. O acolhimento era gostoso, a quitanda era gostosa, o papo era bom, não é assim? A pessoa sempre tinha uma palavra de fé para transmitir para a gente, e a gente costumava dizer assim: olha, a casa de Dona Chiquita tem um céu aberto. Todo mundo gostava de ir lá, porque aquela mulher transmitia as coisas de Deus. Ser sinal do amor de Deus. É justamente isso que a leitura da carta de São João nos chama a fazer. Fazer com que a mensagem de Deus seja anunciada, seja testemunhada por nós, sempre através do bem. Ele nos recorda Caim e Abel. Por que Caim mata seu irmão? Porque o seu coração estava fechado à ação de Deus. As suas obras eram más. Ao passo que as obras do seu irmão eram obras justas, obras do bem. Quantas vezes o ciúme, a inveja, o rancor, o ódio vai nos impedindo de fazer o bem e nós vamos cada vez mais ampliando a maldade em nossa vida. É preciso retirar isso do nosso coração, deixar que a luz de Cristo ilumine nosso coração na Epifania, tirar as trevas de nós. São João vai continuando: não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Veja que maravilha isso. Passar da morte para a vida. Passar da ausência de Deus para a presença de Deus. Isto quando nós amamos de fato uns aos outros. Nós não podemos deixar que o ódio tome conta de nosso coração. Olha, meus irmãos, eu assisti com muita tristeza, eu vou dizer esta palavra, ao espetáculo que nós tivemos de divisões políticas nos últimos tempos no nosso país, onde muitos cristãos se dividiram, onde muitas famílias se dividiram. Isso não é a ação de Deus. Onde há divisão, nós sabemos a ação de quem que está. E vamos ser sinceros. O espírito da divisão, ele se vale, às vezes, até de nós, no seio de nossas famílias, para a gente dividir uns aos outros. Uma palavra, às vezes, falada na ceia de Natal, acaba com a ceia de Natal de todo mundo, né? Quantas vezes numa festa a pessoa, às vezes só o emburramento da pessoa acaba com a festa de todo mundo, com a alegria de todo mundo. Nós não podemos deixar que rancores, mágoas, ódios tomem conta do nosso coração. É justamente quando nós vivemos o amor de Cristo, e o amor ele supera tudo. Quem ama verdadeiramente, ele é capaz de superar ódios, rancores, mágoas. O amor supera tudo, porque Cristo nos mostra isto. Ele nos ama de verdade, nos ama a tal ponto de dar a sua vida por nós. Olha, nisto conhecemos o amor. Jesus deu a sua vida por nós. Dar a vida pelo outro. Acredito que seja a atitude de algumas mães, né? Muitas mães são capazes de dar a vida pelos filhos. Jesus dá a vida por nós, porque nos ama de fato. Eu acho que talvez nós não daríamos a vida facilmente pelo outro, não. Acho que a gente iria correr 3 tantos para não pegarem a gente, né? Mas Jesus deu a vida por nós. Assim ele revela o seu amor para conosco. E São João continua. Portanto, também nós, e ele se inclui, ele não diz vós, mas nós,
devemos dar a vida pelos irmãos. E como nós damos a vida pelos irmãos? Vivendo aquilo tudo que Cristo nos ensinou. Se vós possuís riquezas neste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas diante dele fecha o seu coração, como pode o amor de Deus permanecer em você? Compreenderam? Se nós agimos com egoísmo, com ganância, se nós agimos com indiferença, se nós agimos com mágoas, com rancores, como o amor de Deus pode permanecer em nós? Não há espaço para o amor de Deus. Não é porque Deus não queira, é porque nós preenchemos o nosso coração com estas coisas que julgamos serem mais importantes. Tem gente que pensa que remoer o ódio contra o outro é mais importante. Vocês já viram um boi? Né? O boi rumina a noite toda o alimento. E às vezes ele dá uma bola no estômago, né? Os que lidam, já trabalharam na roça, já devem ter visto esta bola que fica lá, né? Às vezes a gente faz isso. Vai ruminando ódio, aquela bola fica dentro do estômago, dentro do nosso coração e permanece a vida toda. Quando é o tempo da libertação? É hoje, é agora. É deixar que a luz de Deus nos ilumine de fato. Ela conduz a nossa vida. Deixar que a luz de Cristo, a verdadeira estrela de Belém, ilumine os nossos passos, o nosso coração. Retire de nós toda maldade, para que nós possamos de fato viver o amor que Deus nos propõe. Amor que é doação, meus irmãos. Amor que é entrega da vida em favor do outro. Amor que é cuidado com o outro. Amor que é defesa, sim, daqueles que são oprimidos. Amor que é defesa de quem passa mais dificuldade. Se você vê seu irmão sofrendo, sendo injustiçado, perseguido, e não faz nada por ele, como você diz que pode amar a Deus? São João vai nos dizer, se nós não conseguimos amar o nosso irmão a quem vemos, como vamos conseguir amar a Deus a quem não vemos? O amor não é algo que se experimenta simplesmente por ações abstratas. O amor, ele se revela em ações concretas. A ação suprema de Deus para demonstrar o seu amor para conosco é entregar-se na cruz para a nossa salvação. É uma ação concreta, não é algo abstrato. Dizer só que se ama, né? Você diz para a pessoa, eu te amo, aí depois vai bater, vai maltratar, vai ferir. Aí não é amor, né? Então que Deus nos ajude a compreender a grandeza do seu amor para conosco. Ele nos conhece, Ele sabe de nossas fragilidades, Ele nos ama, Ele deseja transformar o nosso coração para que cada um de nós possa, a partir de nossas ações, conduzir os outros a Cristo. Felipe leva Natanael. Ontem nós víamos os discípulos de João que apresentavam Simão para Jesus Cristo. É assim, foi assim no início. As pessoas que experimentavam a ação amorosa de Jesus conduziam outros, dando a eles esta oportunidade de também experimentar a ação amorosa de Cristo. Que nós possamos agir sempre assim, conduzindo muitos irmãos e irmãs ao bom Jesus, apresentando a eles a ação amorosa deste que deu a vida por nós e nos salvou. E espera que nós sejamos sinais do seu amor e da sua salvação para com todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.